Olá, paz do Senhor. Vamos deixar mais uma palavra para você. Essas mensagens, o irmão que está filmando aqui, as pessoas sabem que nós não planejamos nada. Deus nos dá o título, nós botamos aqui a passagem bíblica, tudo desce do céu, amém? Eu respeito quem faz anotações, é muito bacana, mas o Espírito de Deus é testemunha que nós não planejamos nada. Nós oramos e o Senhor vai nos dando aqui. Quero deixar uma mensagem para você. O título dessa mensagem que foi acabou de dar agora aqui, fresquinha, é hora de decidir. Eu vou me basear no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Preste atenção. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Meu irmão, essa passagem nos mostra o encontro entre Pedro e o Senhor Jesus. Pedro passou toda a noite pescando com seus companheiros e nada pegou. Então Jesus apareceu para Pedro. A gente está encurtando mesmo o assunto para poder ter, são 7 minutos mais ou menos. Então Jesus chegou e falou assim: volta para o mar, vocês são profissionais, mas agora vocês vão segurar a minha palavra. E Pedro: mas nós passamos a noite inteira, não pegamos nada, mas agora eu estou mandando. E eles foram para o mar, para o lago, que na verdade não é um mar, era um lago. E quando chegou ali, o Senhor Jesus falou assim: joga a rede do lado direito. Mas Senhor, a hora de pescar é de noite, o lado de pescar certo é do lado de cá, mas eu estou mandando do outro lado. Jesus nunca manda fazer do jeito que a gente quer. Amém? Nunca tente ganhar Deus, que você vai sempre perder. Quando Pedro jogou a rede e aqueles peixes, Jesus deu ordem aos peixes entrarem dentro da rede, e quando eles pescaram aquela quantidade enorme de peixe, diz a Bíblia que Pedro então, ele percebeu quem era aquele homem. Ele viu que aquele homem que dera a ele essa ordem de jogar a rede de dia pelo lado contrário era um homem diferente. Ele pôde perceber que aquele homem era alguém diferente. Diz a Bíblia que Pedro então caiu de joelhos, prostrado no chão, e falou assim: mestre, afasta-te de mim, mestre, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Meu irmão, foi o primeiro encontro, um encontro marcante entre Pedro e Jesus. Diz a Bíblia que Jesus pegou e falou: Pedro, levanta, porque a partir de agora eu vou fazer de você pescador de homens. Irmãos, foi maravilhoso aquele encontro. Pedro ficou eufórico. Pedro, irmãos, ele ficou feliz. Eu agora sou crente, eu agora aceitei Cristo. São as fases que o cristão passa. Eu e você sempre vamos passar por essas 3 ou 4 fases. A primeira fase, irmãos, que Pedro passou foi a fase da desistência. Quando Pedro saiu empolgado atrás de Jesus, e quando Pedro começou a bater no peito: eu agora sou crente, eu agora aceitei Jesus, ele começou a ser rejeitado. É assim, não foi assim com você? Quando você diz que decidiu estar do lado de Cristo, você passa a ser o chato. Você passa a ser o inconveniente. Quando Pedro estava todo eufórico porque reconheceu Jesus como Messias, Jesus como Salvador, a primeira fase que o cristão passa, irmãos, é a fase da desistência. Quando Jesus levou Pedro para o monte e começou a falar: olha, bendizei os que vos maldizem, orai pelos vossos inimigos. Quando Pedro começou a sentir, irmãos, a pressão da palavra, quando Pedro começou a ser confrontado com a palavra, a primeira coisa que ele pensou, o que eu pensei, talvez você esteja pensando: a igreja não é para mim. Ele foi todo eufórico, aceitou Jesus todo feliz, mas quando veio o confrontamento da palavra, a primeira coisa, irmãos, ele pensou em desistir. Não foi assim com você? Foi assim comigo. Quantas das vezes a gente pensa em desistir? Quantas das vezes, irmãos, porque Jesus falou: e por causa do meu nome vos perseguirão e vos rejeitarão, tudo por causa do meu nome. Quantas das vezes que nós somos rejeitados, perseguidos? Você era o cara mais bacana da rapaziada. No momento que tu optou em aceitar Cristo, você pensa que vão estender a mão para você, começa todo mundo: não chama mais ele não. Mas ele não era tão legal, não, mas ele agora é negócio de Bíblia, ele agora é negócio de crente, não chama mais ele não, ele não bebe mais, ele não fuma mais, ele não pagode, não dança, ele não dá uma sapatia, não chama mais ele não, irmãos. São a confrontação da palavra, meu irmão. Pedro logo pensou: isso não é para mim não.
Diz a Bíblia que Jesus fez um discurso tão duro, que os discípulos falaram assim: sendo assim, quem pode ouvir esse discurso? Jesus percebeu mesmo, falou: Pedro, vocês querem ir embora também? Aí Pedro falou assim: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Mas Pedro pensou em desistir, meu irmão. Eu quero falar para você: não desista. É hora de decidir. Ou você quer Cristo ou você não quer Cristo. Você tem que decidir, irmãos. Decida ficar ao lado de Jesus. Sabe por causa de quê? Só em Jesus existe vida eterna. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Paulo escrevendo aos Timóteos 2,5 diz assim: porque só existe um Deus e um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o homem. A Bíblia diz em Romanos: a saber, se em teu coração creres que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos e confessares, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Não desista de Cristo, porque só em Cristo existe a salvação. Jesus falou em João 14: olha, na casa de meu pai é muita morada. Se não fosse assim, eu vos teria dito, mas eu vou e vos prepararei lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Não desista não, meu irmão. Pense que todos, muitos irmãos estão passando a mesma prova que você. Se você é novo convertido, se você está começando a ser rejeitado, se você entrou eufórico na igreja, feliz por ter aceitado a Cristo e começa a vir os combates, não desista não, meu irmão, não desista. Essa é a primeira fase que o cristão passa, a fase da desistência. Sabe qual é a segunda fase? É o que nós temos visto hoje. Satanás, quando vê que o cristão ele passou da fase de desistir, quando ele vê que o cristão fez como Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Quando Satanás vê que o cristão, eu ou você, nós decidimos: não vou largar de Deus, porque fora dele não há salvação. Aí entra a segunda tentação, entra a segunda fase que todo cristão passa. Sabe qual é? Servir a Cristo de qualquer maneira. A primeira fase de Pedro foi desistir. A segunda fase, quando Jesus começava: quem dizem os homens que eu sou? Aí uns diziam assim: uns diz que tu é Elias, outros diz que tu é profeta. E você? Jesus não está nem aí pelo que os outros falem dele, meu irmão. Jesus não está nem aí pelo que os outros pensem dele. Jesus quer saber o que eu e você achamos dele. Hoje Satanás tem convidado crentes e mais crentes a servirem de qualquer maneira. Sabe o que ele quer fazer? Ele queria que Pedro ouvisse aquela palavra e Pedro simplesmente se rendesse. Uma vez Jesus falou: em verdade vos digo que o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores e vão matá-lo. Pedro: Senhor, manda que outro vá no teu lugar, Senhor. Sabe o que Jesus falou? Para trás de mim, Satanás, porque tu não conhece as coisas de Deus senão a dos homens. Quantas das vezes, irmãos, através de uma cobrança, através do compromisso de cristão, porque o cristão ele aceitou a Cristo, ninguém botou revólver na cabeça dele não. A pessoa aceitou a Cristo porque ela crê que em Jesus há salvação. Mas quando começa a vir as cobranças, quando começa a vir cobrança de horário, quando começa a vir cobrança de testemunho, quando começa a vir cobrança bíblica do cristão, Satanás vem na mente dele: serve de qualquer maneira. O fulano é diácono, faz isso, isso e isso. O Beltrano é da igreja e faz isso, isso e isso. O ciclano é pastor e faz isso. Satanás a todo momento nos convida, sabe a quê? A servir a Cristo de qualquer maneira. Eu quero dizer para você: não sirva a Cristo de qualquer maneira, meu irmão. Não sirva a Cristo de qualquer maneira. Você já passou da fase da desistência. Agora Satanás vai tentar você a você servir de qualquer maneira. A pessoa fala no seu ouvido: não é bem assim não. A Bíblia diz, igual fez com Eva. Satanás foi lá e tentou Eva: serve de qualquer maneira, não tem problema não. Só que Deus tinha falado foi com Adão. Quando Eva pecou, chegou para Adão e falou: eu comi o fruto do conhecimento do bem e do mal. Adão deve ter pensado: vai morrer. Deus falou que vai morrer, então ela vai morrer. Passou um dia, ela não morreu. Passou 2 dias, 3 dias, 4 dias. Deus falou que ela ia morrer, não aconteceu nada, eu vou comer também. É o que Satanás faz. Serve de qualquer maneira. O outro fez, não deu nada. O outro fez, Deus está usando ele. Ele está com a vida toda errada, Deus está usando ele. Manifestação do poder de Deus não quer dizer aprovação de conduta, meu irmão. Não sirva a Cristo de qualquer maneira. Sirva a Cristo com um coração sincero, sirva a Cristo de verdade. E encerrando agora, é a hora de você decidir. Pedro passou, tem outras fases, mas a gente vai abreviar. E a última fase que Pedro teve que passar foi a fase da decisão. Prenderam Jesus, Judas se suicidou,
Pedro negou Jesus 3 vezes, isso está nos evangelhos. A Bíblia diz assim: seguia, pois, Pedro a Jesus de longe. Nos 4 evangelhos está registrado esse detalhe, que Pedro seguiu a Jesus de longe. Irmão, mataram Jesus, Judas se suicidou, aquela euforia todinha se transformou em perseguição. Era a hora de Pedro decidir: ou eu sou crente ou eu não sou crente, ou eu tomo posição ou eu não tomo posição. Sabe o que aconteceu? Mataram Jesus, Pedro negou 3 vezes, o galo cantou, Pedro estava arrasado, Pedro estava lá embaixo. Os irmãos, com certeza os apóstolos falavam assim: Pedro, ele morreu por causa de tu, rapaz. Tu foi meteu a espada na cara do homem lá da autoridade, ele foi preso por causa de você. Eu tenho certeza, meu irmão, que os discípulos começaram a criticar Pedro, você negou ele 3 vezes, você falou, Pedro, que por ele tu daria a tua vida, você falou que ainda que todos negassem, tu jamais negaria ele. Quem é você para falar, irmãos? Pedro devia estar lá embaixo, com a moral lá embaixo. Pedro devia estar sendo, muito questionado. Era a hora de decidir. Jesus morreu, ressuscitou, apareceu para as mulheres e falou assim: olha, ide, dizei para meus irmãos para irem para Galiléia diante de mim. Tá bom, Senhor, nós vamos lá. Peraí. Tem um recado. Para quem, Senhor? Para Pedro. Só mandou para Pedro: dizei a Pedro que eu ressuscitei. As mulheres chegaram lá, estava todo mundo junto. Olha, o mestre apareceu, nós o vimos. Ele, olha, mandou dar um recado para vocês. Qual foi o recado? Mandou vocês irem para Galiléia, que ele vai diante de vocês. Irmãos, a euforia dos discípulos: nós vamos lá. Pedro devia estar se sentindo um lixo. Eu neguei ele 3 vezes. Aí aquelas mulheres falam assim: Pedro, ele mandou um recado para você. Talvez João, Felipe falassem assim: não, para a gente não, só para Pedro. Qual foi o recado? Pedro, ele mandou te dizer que ele ressuscitou. Quando falou isso para Pedro, o Espírito Santo: Pedro, uma nova chance. Pedro, é hora de você decidir. Pedro, ele vai te dar o perdão. Pedro, levanta, sacode a poeira, vai embora, irmãos. Pedro levantou ali e falou: não, é hora de decidir, eu quero ficar do lado dele. Eu quase desisti, eu fui tentado a servir de qualquer maneira, eu falei que por ele daria a minha vida, mas não dei. Ele me chamou a atenção, mas eu quero ele. Irmãos, Pedro foi. E chegou lá no dia de Pentecoste, todo mundo com medo, a perseguição grande, o pessoal começou a falar: tá todo mundo bêbado. Quem se levantou? Pedro. Tem ninguém bêbado aqui não, porque ele decidiu: eu vou ficar com Cristo, eu vou servir a ele vai ser o meu Deus. Pedro se levantou e falou: não tem ninguém bêbado aqui não, o que vocês estão vendo aqui é o cumprimento da palavra de Joel, que diz que nos últimos dias Deus derramaria sobre o seu espírito. Pedro pregou, 3.000 almas se convenceram, irmãos, se converteram. Atos 5 diz que Pedro passava, as pessoas se jogavam na sombra de Pedro para poder ser curado. Pedro orou, estava preso na prisão, o anjo foi lá, soltou Pedro. Pedro foi na casa de Cornélio. Pedro ressuscitou uma moça, Deus através da vida de Pedro ressuscitou aquela moça. Pedro decidiu: eu estou do lado dele. Meu irmão, é hora de decidir, é hora de decisão. Não tem mais tempo de você brincar não. Ou você sai, ou você serve a Deus, ou você não serve a Deus. Acabou o tempo, meu irmão, nós estamos nos últimos dias. Pedro, ele decidiu: não, eu quero Jesus, eu vou ficar com ele, eu vou me dedicar à obra dele. Prenderam Pedro, agarraram Pedro: olha, vamos torturar ele, porque ele já negou ele 3 vezes, ele vai negar de novo. E pegaram Pedro, tortura daqui, tortura dali. Pedro era uma coluna da igreja, mas Pedro decidiu: eu estou com ele. Daqui a pouco parece que eu vejo torturando Pedro: eu quero falar. Aí ele vai negar, ele já negou ele 3 vezes. Chama aí todo mundo, chama aí todo mundo, vamos ver que ele vai negar. Ele vai negar, vai enfraquecer. Quando chegaram para Pedro: fala aí, Pedro, o que tu tem para falar? Me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual o meu Senhor. Pedro decidiu, meu irmão. Ele decidiu: eu errei, eu falhei, eu quase desisti, eu fui tentado a servir de qualquer maneira, eu falei para ele que ia dar vida por ele, não dei. Eu decidi. Irmãos, eu encerro. É hora de decisão, meu irmão. Ou você é crente ou você não é crente. Ou você aceita Cristo e deixa ele te usar, ou você fica em cima do muro. E quem está em cima do muro não serve nem a Deus nem ao diabo. Deus falou o seguinte: que o morno ele vomitará. Tenho, porém, contra ti que deixaste as primeiras obras. Arrepende-te, pois. É o que o Senhor diz para você. É hora de decisão. Ou você é ou você não é, meu irmão. Deus abençoe você.